Olá, eu sou a professora Elise e nossa aula de hoje é sobre meiose. Relembrando, antes de qualquer divisão celular, acontece na intérfase, mais especificamente na fase S, a duplicação do DNA. No processo da meiose, nós vamos ter uma célula 2N que vai passar pela divisão, originando 4 células N, conforme a gente pode observar na imagem ao lado. Então, uma célula 2N se divide uma primeira vez em um processo chamado meiose 1, dando origem a 2 células com metade do material genético. Por isso, a meiose 1 é reducional, porque houve uma redução no número de cromossomos aí no que diz respeito aos cromossomos da célula-mãe. As células que surgiram da meiose 1 vão entrar em meiose 2, que já é uma divisão equacional, porque o número de cromossomos da célula-filha é idêntico ao número de cromossomos da célula-mãe. Agora, como é possível que uma célula 2N se divida originando 4 células N? Isso só é possível porque ocorreram 2 divisões, a meiose 1 e a meiose 2. No entanto, a duplicação do DNA aconteceu apenas uma vez durante a intérfase. Agora, qual que é a importância da meiose? Qual que é a finalidade da meiose? Normalmente a gente encontra que a meiose ela acontece para formar gametas. Nesse processo ela é conhecida como gamética. Ela acontece para formar óvulos e espermatozoides. Ela também pode ser espórica. Nesse tipo de meiose, nós vamos ter no final aí os esporos, que são estruturas reprodutoras vegetais. Mas existem algumas algas onde a meiose é zigótica, ou seja, ela acontece depois da fecundação. Mas sempre obedecendo esse processo, uma célula 2N origina 4 células N. Agora nós vamos estudar as fases da meiose com as suas características gerais e características peculiares. Relembrando que antes de toda e qualquer divisão celular, a célula está em intérfase, e durante a intérfase ela vai duplicar o DNA. Iniciando o processo de divisão celular, não importa qual divisão celular, eu sempre vou ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. As características gerais também são as mesmas. Na prófase, desorganiza o núcleo, condensa os cromossomos e forma as fibras do fuso. Na metáfase, forma-se a linha equatorial aqui, os cromossomos vão para a região mediana da célula. Na anáfase, vai acontecer a separação. Na telófase, reorganiza o núcleo e acontece a citocinese, dividindo a célula em 2. No entanto, nós temos aqui algumas características particulares. Então, na prófase 1, existem 5 subfases. Essas 5 subfases elas foram designadas para representar alguns fenômenos importantes que são essenciais para o aumento da variabilidade genética. Ou seja, através de alguns fenômenos que acontecem na prófase, surgem novas combinações genéticas, que são importantes para o sucesso evolutivo das espécies. A primeira fase da prófase é o leptóteno. Nessa fase vai iniciar a condensação dos cromossomos. Então é um início de condensação. A gente observa que alguns pontos de condensação. Uma coisa que a gente tem que relembrar é que aqui cada cromossomo está ao lado da sua cromátide irmã. A gente não visualiza aqui porque a condensação está no início, mas a cromátide irmã existe e está aí, embora a gente não esteja visualizando. Na etapa seguinte, nós temos o zigóteno. No zigóteno, os cromossomos homólogos vão se parear. Eles vão ficar lado a lado e vão se unir como se fosse no fechamento de um zíper. Agora, o que é cromossomo homólogo mesmo? É o cromossomo par. Então, se é uma espécie que tem 3 cromossomos, ela tem 2 cromossomo 1, 2 cromossomo 2, 2 cromossomo 3. Cada um vai ter que ficar do lado do seu par. Isso é o pareamento dos cromossomos homólogos. A partir do momento que houve esse pareamento, a gente entra na terceira fase, que é o paquíteno. No paquíteno, como vocês podem observar, o processo de condensação já foi maior. Então, eu consigo observar aqui 2 cromossomos homólogos, ou seja, um é de origem paterna, um é de origem materna. E consigo observar também as cromátides irmãs. O paquíteno é a fase mais importante da prófase, porque nesse período acontecem quebras nos cromossomos. Essas quebras são reparadas, mas muitas vezes acontece a permutação ou crossing over. O que isso significa? Que ao reparar essas quebras, pode acontecer de colar o pedacinho do cromossomo no outro, no seu homólogo, ou seja, um pedacinho do cromossomo da mãe que se quebrou vai ser colado aqui no cromossomo do pai.
Um pedacinho do cromossomo do pai que se quebrou vai ser colado aqui no cromossomo da mãe. Isso é permutação ou crossing over. A fase seguinte é o diplóteno. No diplóteno, inicia a separação dos cromossomos homólogos. E a partir dessa separação, a gente consegue observar os pontos onde houve a troca de pedacinhos aqui entre os cromossomos homólogos. Essa região onde houve a troca é chamada de quiasma, e ela só é visível no diplóteno. A última fase da prófase é a diacinese. Na diacinese, os cromossomos homólogos continuam se separando, mas essa separação não é completa. Eles vão ficar unidos por pelo menos um ponto de quiasma, por pelo menos uma região aqui onde houve a troca de pedacinhos aqui entre os cromossomos. É importante a gente observar que esses pedacinhos que foram trocados, que os quiasmas, eles vão sempre para as extremidades. Não importa onde houve essa troca, mas no final da diacinese eles sempre vão estar nas extremidades. Outro fator importante é que tudo isso aconteceu na prófase. Então, ao final da prófase, eu vou ter que ter a desorganização do núcleo, a formação das fibras do fuso, para daí poder começar a fase seguinte, que é a metáfase. Para a gente entender a metáfase, nós vamos pegar como base uma célula que durante a prófase tinha 4 cromossomos. Eu posso observar aqui que eu tenho 4 cromossomos, 2 pares. Por quê? Porque na meiose nós temos cromossomos homólogos, os cromossomos vão ficar um ao lado do outro. Então, na metáfase, o que acontece? Acontece a formação da região equatorial. Os cromossomos eles vão ser organizados na região mediana da célula, conforme a gente pode observar. No entanto, esses cromossomos eles estão ligados aos seus pares. Então, na meiose 1, eu tenho a região equatorial formada por pares de cromossomos homólogos. A partir do momento que os cromossomos se alinharam na região equatorial, eu vou entrar na fase seguinte, que é a anáfase. Então, lembrando, a Ana sempre chega para separar. Na anáfase, os cromossomos homólogos vão se separar. Ou seja, o cromossomo do pai vai para um lado e o cromossomo da mãe vai para o outro. O que a gente fala de migrar para polos opostos. Eles vão ser puxados pelas fibras do fuso aí. A partir do momento que houve essa separação, eu entro em telófase. Na telófase, eu já vou ter a formação de lotes de cromossomos. Como houve a separação, nós temos lotes haploides. Cada lado da célula ficou com metade do material genético. Então, a partir disso, vai ter uma reorganização do núcleo, que começa com a descondensação dos cromossomos, aí surge a carioteca, surge o nucleolo e, por fim, acontece a citocinese. Lembrando que houve aí o desaparecimento das fibras do fuso, tendo em vista que elas não são mais necessárias. Então, a gente pode observar aqui na imagem que a carioteca já está se reintegrando, não existem mais fibras do fuso e já está acontecendo a citocinese. Lembrando que nas células animais, a citocinese é centrípeta, ou seja, ela é de fora para dentro. Terminando a telófase, inicia-se a meiose 2. Porém, esse início não é imediato, existe um intervalo aí entre a meiose 1 e a meiose 2, conhecido como intercinese. Nesse período, acontece a duplicação do centríolo, mas não acontece a duplicação do DNA. Então, como nós vimos anteriormente, no final da meiose 1, nós tínhamos 2 células haploides. Cada uma dessas células vai passar por prófase, metáfase, anáfase e telófase. O processo é muito semelhante ao que acontece na mitose. No entanto, aqui na meiose, eu inicio com células haploides. Então, observando aqui na prófase 2, o que vai acontecer? Todo aquele processo de desorganização do núcleo, condensação dos cromossomos, formação das fibras do fuso. Conforme a gente pode observar, eu tenho aqui células haploides. Não posso esquecer que na meiose 2 eu começo com células haploides. Passando para a metáfase, nós vamos ter a formação da linha equatorial. Ou seja, os cromossomos vão se dirigir para a região equatorial da célula, presos pela fibra do fuso. A partir do momento que organizou aqui a região equatorial, eu posso partir para a fase seguinte, que é a anáfase. Importante relembrar que aqui eu não tenho mais pares de cromossomos homólogos. Par de cromossomo homólogo é somente na metáfase 1. Partindo para a anáfase, então, o que eu vou observar? Separação de novo. Lembrando, a Ana chega sempre para separar. Só que aqui ela vai separar as irmãs.
ou seja, vai separar as cromátides irmãs, vai separar o DNA original daquela cópia que foi feita lá na intérfase. Então, eu vou ter a separação aqui. Cada cromátide irmã vai ser puxada para um polo da célula. A partir desse momento, a gente pode observar o início da telófase. O que acontece na telófase mesmo? Descondensa os cromossomos, reorganiza o núcleo, porque vai surgir de novo o nucleolo, a carioteca, conforme a gente pode observar na imagem. Outra coisa que a gente observa aqui é que são 4 células que vão ser formadas. Lembra que lá no início da meiose, uma célula 2N formava 4 células N. Quando a gente começou a prófase, tinha 4 cromossomos da célula. Agora eu tenho 2 em cada uma. Então, aqui, só para provar aquela verdade dita no início. Uma célula 2N se divide em 2 células, cada uma delas com metade do material genético, em 4 células, perdão. Pode parecer um pouquinho confuso, mas a gente precisa se ater aos pequenos detalhes. Então, vamos diferenciar agora mitose de meiose pelas características principais. Então, primeiro, quantas células eu vou ter no final da mitose? No final da mitose, eu tenho 2 células. E essas 2 células são idênticas à célula-mãe, porque a mitose é equacional. Nessa imagem aqui, a gente representa uma mitose de uma célula 2N, mas ela também pode acontecer em uma célula N. Ao final da meiose, quantas células nós vamos ter? Nós vamos ter, ao final da meiose, 4 células. Mas para a meiose finalizar, ocorrem 2 divisões. E no final da meiose, a célula tem metade do material genético da célula-mãe. Uma outra característica marcante é a metáfase. Vamos pegar como base a metáfase de uma célula 2N. Na mitose, não tenho pareamento dos cromossomos homólogos, eu não tenho pares de cromossomos aqui. Eu tenho a região equatorial, a placa equatorial, formada pelos cromossomos que estão unidos apenas às suas cromátides irmãs. Já na meiose, eu posso observar 2 vezes a metáfase. Na metáfase 1, os cromossomos vão estar aos pares, ou seja, eu vou ter cromossomos homólogos. Já na metáfase 2, não. Então, pares de cromossomos homólogos apenas na meiose 1. Outra diferença observável também é na anáfase, de novo de uma célula 2N. Se eu estiver falando de mitose, eu vou ter a separação das cromátides irmãs. Se eu estiver falando de meiose 1, eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. Já na meiose 2, eu tenho de novo a separação das cromátides irmãs. Eu não posso esquecer que sempre que eu estiver falando de meiose 2, ela se inicia com células haploides. Uma outra característica muito comum de ser cobrada e muito comentada é o crossing over. Ele só acontece na meiose, mais especificamente no paquíteno da prófase 1. Às vezes fica muito complicado a gente lembrar todas as fases, o que acontece em cada fase, mas existem alguns macetes para a gente relembrar. Para ajudar na compreensão, aí nós vamos ver agora um pequeno vídeo com uma animaçãozinha de cada uma das fases e também com a descrição de cada uma delas. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look
Bom, agora é com você. Faça uma revisão aí utilizando o livro didático ou qualquer outro material de pesquisa e tenha um bom estudo. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.